Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos vocês. Não sei vocês, mas eu já recebi de Deus nessa noite. Esse louvor que nos fala que, ainda que estejamos em meio a adversidades, tribulações, dificuldades, de nada temos falta. Isso é forte demais. Quero parabenizar as irmãs por todo o empenho, o esforço, toda a preparação. Está uma festa realmente linda e, se Deus quiser, continuará sendo linda, e hoje será um dia ainda mais abençoado por nós, por meio da palavra de Deus. Mas antes, eu gostaria de orar com vocês, clamando a Deus especialmente, para que nesse breve momento, prometo que serei breve, Deus possa falar profundamente aos nossos corações. Que Deus possa fazer com que toda a atenção seja plenamente cativa à palavra dEle. Que as distrações sejam lançadas por terra e que todos vocês possam sair daqui edificados. Me permitam orar mais uma vez? Senhor Deus, Teu nome será glorificado por meio da pregação da Sua palavra, Senhor. Eu tão somente peço que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações aqui essa noite e que saiamos todos daqui, ó Deus, edificados, fortalecidos e encorajados a anunciar a bondade, a graça do Teu grande amor por nós. Em nome de Cristo Jesus, seja louvado, entronizado em nosso meio, é o que eu peço a Ti. Amém. Meus irmãos, hoje, como vocês sabem, comemoramos mais um ano da MCM dessa igreja. E falar sobre a MCM é falar de algo que Deus foi amadurecendo, foi frutificando ao longo dos anos. Porque as mulheres, ao longo da história, enfrentaram períodos bem difíceis, bem turbulentos. Ao longo da história, as mulheres nem sempre tiveram a mesma liberdade que possuem hoje. As mulheres passaram por momentos difíceis e ainda passam, é verdade. Mas eu quero pegar a sua mão, levar você para o século I. Levar você lá para o período bíblico do Novo Testamento, lá mais ou menos no momento em que Jesus estava andando, caminhando por essa terra. Eu quero mostrar a você como algumas mulheres, ou todas as mulheres, a maioria das mulheres, eram tratadas em uma sociedade que desprezava, uma sociedade que não valorizava, uma sociedade que não se importava com as mulheres. Se você fosse mulher no primeiro século, você teria grandes dificuldades. Muitas das bênçãos que você tem hoje, você não teria. Se você fosse mulher no primeiro século, a primeira coisa que diriam para você é que seu lugar é só dentro de casa, só cuidando dos filhos, só cuidando da casa, só cuidando do marido, e não tinha mais nada para fazer, mais nada a acrescentar à sociedade. Seu lugar era ali. Se você fosse mulher no primeiro século, você estaria impedida, às vezes até mesmo, de falar. Você estaria impedida de entrar em certos lugares. Você estaria impedida de ouvir certas coisas. Se você fosse mulher no primeiro século, a sua voz não valeria praticamente nada. Se você fosse mulher no primeiro século, você seria obrigada a ouvir até mesmo uma oração da tradição rabínica que agradecia a Deus dizendo assim: Senhor, obrigado porque não nasci gentio, obrigado porque eu não nasci mulher. Isso é apenas para você ter uma noção de como era difícil ser mulher naquele tempo, ainda mais do que hoje. Só que o meu ponto nessa noite vai ser mostrar para vocês como vem Cristo Jesus e começa a quebrar as barreiras sociais que foram impostas pelos homens. Jesus chega em João capítulo 4 e começa a conversar com uma mulher samaritana. Algo absurdamente surpreendente, ao ponto de que aquela mulher se assusta. Quando Jesus fala com ela, ela se assusta e pergunta: ué, como tu, sendo judeu, vem falar comigo, uma samaritana? Jesus ali não estava simplesmente abrindo uma conversa, abrindo um diálogo, ele estava quebrando um padrão que havia sido estabelecido pela sociedade. Homem, um rabino, não conversa com uma mulher, muito menos em público. Jesus chega diante de uma mulher, em público, uma mulher samaritana, com um passado moral extremamente duvidoso.
E ele começa a conversar com ela, fala com ela sobre palavras de vida eterna, mostra a ela o caminho da salvação, se revela a ela como o Messias prometido de Deus. Ele está quebrando um padrão social que havia sido estabelecido. Ele está conversando com a mulher. Se você é uma mulher no primeiro século, você não era incentivada ao estudo da Torá, da lei. Para você aprender a Torá, você tinha que ter um pai muito piedoso que estivesse disposto a te ensinar como era a Torá, como funcionavam os mandamentos de Deus. Só que você olha para Jesus, em Lucas capítulo 10, visitando a casa de duas irmãs, Marta e Maria. E ele está ali enquanto Marta está preocupada em fazer as coisas, em cumprir seus afazeres, em cozinhar, em limpar, em ajeitar para deixar tudo agradável para receber seus visitantes. Maria está sentada aos pés do mestre, aprendendo. De repente a sua irmã vira para Jesus e fala: olha, Senhor, eu estou fazendo tudo sozinha. Maria não está me ajudando em nada. Fala com ela para ela me ajudar também. O que Jesus diz? Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser retirado dela. Sabe o que Jesus está dizendo? É mais importante que ela ouça o que eu tenho a dizer. Nesse momento, Marta, é mais importante que Maria aprenda as palavras que eu tenho a ensinar do que fazer as coisas. Jesus valorizando o ensino. Se você abre a Escritura em Lucas capítulo 8, você vai ver Jesus sendo seguido por mulheres. E não apenas seguido por mulheres, você vai ver Jesus sendo apoiado financeiramente pelas mulheres. As mulheres foram as grandes sustentadoras financeiras do ministério de Jesus Cristo. Elas caminhavam bem próximas a Jesus Cristo ao longo de todo o seu ministério. Jesus vem a essa terra e quebra barreiras que foram levantadas pelos homens e não por Deus. Mas sabe de uma coisa? Ele continua fazendo isso ainda hoje. Por quê? Algumas barreiras podem ser derrubadas e elas são derrubadas, mas logo o coração pecaminoso dos homens trata de levantar outras barreiras. Algumas coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus, logo são levantadas. O que precisamos então? Precisamos do Evangelho de Jesus Cristo para derrubar aquilo que o homem levantou e restaurar aquilo que Deus estabeleceu como verdade. A grande pergunta nessa noite é: quais são as barreiras que têm sido levantadas contra Deus e a sua palavra? Vemos muitas coisas nos assolando. Vemos muitas ideologias nos assolando. Vemos muitas coisas sendo faladas, muitos ensinamentos sendo propagados e se levantando como barreiras, como empecilhos. O que precisamos é do Evangelho. Você precisa de uma vez por todas entender que aquilo que você crê precisa estar baseado na palavra de Deus e não apenas naquilo que os outros dizem, pensam ou acham. A minha pergunta para você, a minha primeira pergunta nessa noite é: as crenças que você tem hoje sobre os assuntos mais controversos do nosso tempo estão fundamentadas na palavra? A minha pergunta para você nessa noite é: quando você tem diante de si uma decisão, sigo por esse caminho ou por esse? Voto nesse candidato ou naquele? Apoio essa causa ou aquela? O que define como você vai tomar a sua decisão? É a Escritura? Ou é qualquer outra coisa? Somos cristãos. E se somos cristãos, as nossas posições diante da sociedade precisam ser posições que estejam embasadas e fundamentadas na palavra de Deus. Isso é o principal de tudo. Veja, Jesus vem e começa a quebrar barreiras sociais. Jesus vem e começa a quebrar barreiras culturais, indo diretamente contra a cultura de sua época. Se Jesus estivesse aqui hoje, contra quais aspectos culturais vocês acham que ele seria? Contra o que Jesus seria? Contra o que ele pregaria? Se ele estivesse aqui hoje, você acha que ele apoiaria quais causas e se declararia contra quais causas? Pense nisso, mas o foco não é esse. Jesus vem e quebra diversas barreiras.
Mas tem uma barreira que ele quebrou, e é nela que nós vamos focar hoje. Naquela época, como eu já disse, o testemunho de uma mulher valia absolutamente nada. O testemunho de uma mulher num tribunal é como quase nada. Jesus vem e faz com que as mulheres sejam responsáveis por anunciar, por testemunhar a maior notícia de toda a história. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Nós vamos passear por esse texto. Um texto que vocês provavelmente conhecem, mas que tem algumas coisas a nos ensinar nessa noite. Mateus capítulo 28. Vou esperar os irmãos acharem. Diz assim a palavra de Deus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vocês sabem bem do que se trata Mateus capítulo 28. Aqui encontramos o texto, onde será relatado para nós que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas eu quero olhar com vocês para alguns detalhes que talvez escapem a uma leitura rápida. Mas uma leitura atenta vai nos mostrar que tem coisas profundas demais aqui. A primeira coisa que nós vemos é que essas mulheres vão até o sepulcro de Jesus depois do sábado, ou seja, no domingo, pela manhã, bem cedo. Só que eu quero focar com vocês, nesse primeiro momento, não naquilo que as mulheres vão fazer, mas naquilo que provavelmente dominava seus corações. Eu quero pegar suas mentes, levar vocês e fazer com que talvez vocês consigam enxergar, pensar, sentir como elas sentiam. Imagine que você é Maria Madalena. Imagine que você vivia atormentada por 7 demônios. Devia ser uma luta árdua. Deviam ser dificuldades inimagináveis. Pense nas suas dificuldades hoje. Você que é cristã, você que é filho de Deus, pense nas adversidades, dificuldades que você enfrenta hoje. Agora imagina uma mulher atormentada por 7 demônios. Tem como imaginar a dor? Tem como imaginar a angústia? Tem como imaginar toda a aflição que aquela mulher carregava consigo diariamente, constantemente? Tem como imaginar isso? Eu não consigo. Devia ser extremamente difícil. Só que de repente, chega alguém e liberta aquela mulher. A Bíblia vai dizer pra gente que Jesus vem e expulsa esses 7 espíritos malignos daquela mulher e a partir de então ela começa a se tornar uma seguidora de Jesus Cristo por onde quer que ele vá. Se coloque no lugar dessa mulher, liberta por Cristo, caminhando lado a lado com ele agora, vendo ele fazer curas, vendo ele ensinar, vendo ele realizar milagres notáveis. Só que de repente as coisas começam a desandar. Os líderes judeus começam a persegui-lo, os fariseus, os mestres da lei começam a questioná-lo, começam a interrogá-lo, daqui a pouco começam a se juntar com os herodianos e daqui a pouco lá está Jesus Cristo crucificado no madeiro. E sabe quem está vendo tudo isso? Maria Madalena. Você já viu alguém que você ama sofrer? Pensa que naquela pessoa que fez um bem inimaginável na sua vida. Eu quero que você mentalize agora aquela pessoa que quando você menos esperava, estendeu a mão para você, te ajudou de uma forma surpreendente. Lembra dela agora? Imagina vê-la sofrer. Imagina vê-la atormentada. Imagina vê-la sangrando. É a visão de Maria Madalena. Ela está diante daquele que transformou a sua vida completamente. E ele está sendo crucificado, sofrendo, sendo humilhado. O que essa mulher vai fazer depois que aquele que está na cruz descer? Ela vai até o sepulcro dele no domingo pela manhã. No sábado ela não podia, por quê?
Era o sábado judaico, não pode fazer nada, está tudo fechado, você tem que guardar o sábado. Só que ela espera ansiosamente o dia em que ela pode ir no túmulo, lá no sepulcro, para ungir o corpo de Jesus Cristo, para fazer aquilo que qualquer um, seja o menor judeu, recebia. Ela vai prestar as suas últimas homenagens àquele que a salvou, àquele que a libertou. Agora, se coloque no coração dela, a caminho daquele lugar. E agora? Quem será que vai remover a pedra para a gente? Era a conversa delas, Marcos nos conta. Elas iam conversando, e agora? Aquela pedra é muito grande, quem vai remover aquela pedra para que a gente possa ungir o corpo de Jesus, para que a gente possa fazer as coisas que precisam ser feitas com o corpo dele? Quem vai fazer isso por nós? Mal sabia ela o que já estava aguardando. Elas chegam bem cedo diante do sepulcro. Sabe uma grande ironia que está aqui? E isso é importante, grava isso, a gente vai voltar nisso no final. As mulheres permaneceram até o fim na crucificação de Jesus. Pedro que disse, Senhor, darei a minha vida por ti se for preciso. Não estava lá. As mulheres permaneceram até o fim na crucificação de Jesus. Os outros discípulos, com exceção de João, abandonaram, fugiram, se esconderam. Nesse dia aqui, enquanto os discípulos estão trancados em um ambiente fechado, as mulheres estão de peito aberto, indo até o sepulcro de Jesus para prestar suas honras. Olha que ironia, olha que ironia. Os homens fugindo. Os homens que caminharam com Jesus, que juraram lealdade, porque o texto bíblico diz que quando Pedro disse que ia com ele até a morte, todos os outros disseram o mesmo. A gente foca só em Pedro, mas todos os outros disseram o mesmo. Eles não estão aqui. Quem está aqui no domingo de manhã são as mulheres. Sabe o que isso mostra pra gente? A profunda gratidão que elas tinham no coração agora está sendo demonstrada por meio de ações. A gratidão no teu coração precisa ser demonstrada por meio de ações, por meio de palavras. Quantas vezes recebemos bênçãos de outras pessoas? Quantas vezes estamos agraciados por outras pessoas, mas não agradecemos nem com uma mensagem, nem um muito obrigado? Quantas vezes isso não acontece? Mas aqui não. Aqui essas mulheres estão indo. Só que quando elas chegam lá, acontece algo surpreendente. Olha comigo, versículo 2. Eis que sobreveio um terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Olha que cena surpreendente. As mulheres iam a caminho do sepulcro onde Jesus havia sido colocado, pensando, quem vai remover a pedra? Quando elas chegam lá, a pedra já estava removida. Os guardas que estavam lá para guardar não adiantaram de nada. Sabe o que a gente vê aqui? É Deus destruindo completamente a prepotência humana. Sabe por quê? Eles pensaram, vamos colocar uma pedra bem grande, porque assim ninguém pode tirar. Vamos colocar um destacamento, uma tropa guardando o sepulcro, porque assim ninguém pode se aproximar. O salmista diz, Deus olha tudo isso do céu e põe-se a rir dos homens. Como se eles fossem capazes de deter aquele que é o Criador de todas as coisas. Como se eles fossem capazes de guardar o túmulo daquele que é a vida. Não havia poder suficiente neles para impedir que a ressurreição acontecesse. Nem a pedra, nem os guardas, nem o sepulcro eram suficientemente fortes para impedir que o Filho de Deus, o Rei da Glória, ressuscitasse. Vem o anjo, se coloca sentado na pedra e fica ali, olhando para eles, tremendo de medo. Do céu, o Senhor se põe a rir sobre eles. Deus está rindo das maquinações humanas para impedir o avanço do reino. Eles podem planejar, eles podem elaborar, eles podem investir dinheiro, eles podem investir recursos, eles podem penetrar aonde quer que forem, mas Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
É isso que está acontecendo aqui. A pedra foi rolada. Mas há um detalhe muito interessante. A pedra do sepulcro não é rolada para que Jesus saia. O corpo de Cristo não é mais o mesmo corpo como era antes, é um corpo diferente. Você vai ver isso quando, mais à frente, Jesus vai entrar num quarto onde os discípulos estavam trancados, a portas fechadas, e ele simplesmente aparece e diz: paz sejam com vocês. É um corpo diferente, é o corpo da ressurreição. A pedra do sepulcro não é rolada para que Jesus saia. Sabe para que a pedra do sepulcro é rolada? Para que as mulheres entrem. Olha comigo, versículo de número 5. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Olha agora. Venham ver o lugar onde ele jazia. A pedra do sepulcro não está lá. E agora os anjos convidam: venham, olhem, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou como havia dito. Isso é muito interessante. Jesus já havia dito para todo mundo que ele iria ressuscitar. Vocês lembram disso? Por que ninguém se ligou nisso? Você não vê nenhum discípulo, nenhum apóstolo falando para os outros: gente, calma, não se desespere, não chore, Maria. Oh, não chora, fulana. Oh, Jesus disse que ia ressuscitar. Calma, ninguém faz isso. E nem as mulheres. Elas estão indo até o sepulcro para encontrar o corpo de Jesus, para embalsamá-lo, para ungí-lo, fazer com que aquilo que tinha que ser feito. Ninguém se atentou, ninguém guardou no coração, ninguém se lembrou que ele havia dito que morreria e ressuscitaria. Sabe o que eu enxergo aqui? Essas mulheres têm uma teologia imperfeita. A teologia correta seria o quê? Bom, o Messias, ele disse que ia ressuscitar. Se ele disse que ia ressuscitar, eu creio, ponto final. Ele vai ressuscitar. Eu nem vou lá no túmulo. Mas elas tinham uma teologia imperfeita. Não lembraram das palavras, não associaram, não ligaram os fatos. Mas veja, embora essas mulheres tenham uma teologia imperfeita, o amor delas é absurdo. O amor delas é surpreendente. Elas estão demonstrando aqui uma gratidão que salta aos olhos. Imagina você, depois de tudo que Cristo fez, não fazer nada, mas apenas se trancar num quarto como os discípulos fizeram. Não, elas não se seguram, elas não se contêm, elas precisam honrar o corpo de Cristo. Sabe por quê? Quando Jesus é retirado da cruz, não dá tempo de colocar ele no sepulcro e fazer tudo o que devia ser feito, porque estava perto de iniciar o sábado. Então elas ficam: meu Deus, ele morreu e vai ser colocado lá enrolado num pano. Não! Até criminosos têm um enterro mais digno. Não, ele não. Eu vou até lá e vou fazer por ele a única coisa que eu posso fazer agora, que é ungir o corpo dele. Veja, essas mulheres têm uma teologia imperfeita, mas o amor delas, isso faz uma grande diferença. Quantos homens e quantas mulheres têm uma teologia alto nível? Você faz a eles perguntas das mais diversas possíveis e eles respondem na ponta da língua. Você pergunta: por que Cristo Jesus teve que ir assunto aos céus? E eles respondem. Você pergunta: por que Jesus Cristo teve que vir encarnado? E eles respondem. Você pergunta: o que é o pecado? E eles respondem. A teologia deles é perfeita, está lá em cima, é muito boa. Será que eles têm o mesmo amor que essas mulheres? Você pode ter a cabeça grande. Eu quero saber como está o teu coração. Eu quero saber o quanto você ama. Sabe por que Maria Madalena está aqui? Porque Jesus disse que aquele que foi muito perdoado, muito ama. Ela sabia o quanto foi perdoada. A minha pergunta para cada um de vocês aqui nessa noite é: vocês sabem o quanto foram perdoadas? Vocês sabem quão perdoados vocês foram? Se você ainda não sabe, faz uma reflexão. Puxa na memória a sua vida passada.
puxa na memória a sua vida presente. Quão perdoado você foi, você sabe disso? Sabe quanto amor, quanta graça, quanta misericórdia foi necessária para a sua vida? Eu tenho certeza que essas mulheres sabiam. Só que veja, os anjos dizem, olha, venham, entrem, vejam, ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Só que não para aqui. O anjo fala, venham, e depois no versículo 7 ele diz, vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, notem que eu já os avisei. Sabe qual é o movimento do texto? O movimento do texto é, vem, olha e vai. É assim que funciona. Vem, vê que ele não está, vê que ele ressuscitou e vai, mas vai depressa e vai com uma mensagem. Ele não está lá, ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o movimento daquele que anuncia o gracioso amor de Deus. É alguém que vê que Cristo ressuscitou, é alguém que vai anunciar depressa que ele não está mais dentre os mortos. Esse é o meu chamado e é o seu chamado. Como que eu anuncio o amor gracioso de Deus? Quando eu me deparo com a crucificação do Filho de Deus pelos meus pecados. Quando eu me deparo com a sua morte. Quando eu me deparo com a sua ressurreição. Então saio ao mundo para testemunhar. Ele ressuscitou por mim, por você, para a nossa justificação. É assim que eu anuncio o gracioso amor de Deus. Mas veja, olha que ironia. Olha como Deus gosta de fazer as coisas diferente de como nós faríamos. Quem, em sã consciência, usaria mulheres para testemunhar sobre o maior fato da história? Mulheres cujas palavras não tinham muito valor. Mulheres que eram rejeitadas, desprezadas e muitas vezes maltratadas, estão sendo aqui colocadas no alto, no topo, restaurando a ordem das coisas e mostrando a palavra delas tem valor. Elas estão anunciando a maior mensagem de todos os tempos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Consegue perceber como ele muda as coisas? É por isso que a Escritura, 1 Coríntios vai dizer que a mensagem da cruz é loucura. Sabe por quê? Ela pega aquilo que você imagina e faz diferente. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele diz, porque a mensagem da cruz é loucura. Cristo crucificado é loucura e escândalo. Deixa eu explicar isso para vocês rapidinho. É loucura, por quê? Pega a mente grega. A mente grega pensava que os deuses não podem sofrer. Deuses destroem. Deuses governam. Deuses dominam. Vocês estão me dizendo que Jesus Cristo é Deus e ele veio para sofrer numa cruz? Loucura. Não tem explicação. Você está louco. Para os gentios, a cruz é loucura. E para os judeus era escândalo. Sabe por quê? Na mente do judeu, o Messias, quando viesse, ele viria para acabar com tudo. Na mente do judeu comum, quando o Messias viesse, ele destruiria todos os impérios. Ele destronaria todos aqueles que dominassem sobre Israel. Ele ia fazer com que Israel se tornasse uma grande potência militar nessa terra. Quer ter uma noção de como o judeu pensava acerca da vinda de Jesus? Como você pensa em Jesus hoje vindo? Com glória. Você pensa em um Jesus fraco vindo hoje? E está certíssimo. Ele vai vir com poder e glória. Só que era essa a primeira vinda que os judeus esperavam. Só que aí vem Jesus, manso, humilde, filho do carpinteiro, morando lá com a irmã Maria, lá em Nazaré. Ele é o Messias? Esse que está aí na cruz? Escândalo. Messias não morrem. Messias não sofrem. Era o que o judeu diria para você. Só que isso era o quê? A loucura da cruz.
Mas essa mensagem é loucura para quem está perecendo, porque para nós é a sabedoria e o poder de Deus sendo revelado. E mais uma vez, a sabedoria de Deus está mudando as coisas. Eles esperavam que a mensagem da ressurreição não fosse anunciada por uma mulher. Mas é justamente isso que Deus faz. Para que nas palavras de Paulo, já não haja separação entre judeu e gentio, grego e bárbaro, homem e mulher. Todos agora são apenas um em Cristo Jesus. Ele está mudando as coisas. Agora a missão das mulheres é: venham ver, vão depressa e anunciem. E as mulheres prontamente vão obedecer a isso. Versículo de número 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Olha agora. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. As mulheres estão aqui, sendo as primeiras a abraçar o Cristo ressuscitado. As desprezadas, as marginalizadas, as oprimidas, estão aqui abraçando o Rei da Glória. Consegue perceber a força disso? Consegue perceber como isso é extremamente revolucionário? Deus está estabelecendo um nível de importância aqui muito alto para as mulheres. E quando você olha todo o Novo Testamento, você vai ver Paulo falando aos homens que amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja, dando um valor e um significado que os romanos não davam. Mas sabe o que me chama mais atenção nesse texto? Eu já estou caminhando para o final. Tudo isso até agora foi surpreendente. Tudo isso até agora foi maravilhoso. Mas agora tem uma parte que demonstra ainda mais quão gracioso é o amor de Deus. Olha comigo o versículo de número 10. Então, Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Pegou? Eu acho que... Vamos ler todo mundo junto? Vamos ler junto? Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Pegou? Não. A mensagem que Jesus está mandando as mulheres levar não é uma mensagem para traidores. É para os irmãos. Mas os discípulos não traíram. Pedro não negou. Os outros não abandonaram. Mas olha a palavra de Jesus para essas mulheres: vão e falem aos meus irmãos. Pegou? Olha o que Jesus está falando aqui. Vão, eles são meus irmãos. Mas talvez alguém fale: mas Senhor, Pedro te abandonou, Pedro te traiu. Pedro te negou. Jesus está falando: não, é meu irmão. Mas Senhor, olha, Mateus fugiu, correu. Mas Deus está dizendo: não, é meu irmão. Talvez alguém esteja dizendo: Tiago, não, Tiago fugiu, medroso. Não, é meu irmão. Consegue perceber como o amor gracioso de Cristo Jesus está se manifestando aqui? Ele ressuscitou. Mas ele não vem para se vingar daqueles que o abandonaram, daqueles que o traíram. Ele ressuscitou e agora ele está dizendo: vão, eles são meus irmãos, filhos do mesmo Pai, nascidos, gerados pelo Espírito Santo, pertencentes à mesma família. Isso é o amor gracioso do Pai. É o amor extravagante que pega aqueles que o abandonaram, pega aqueles que o traíram, pega aqueles que o negaram e diz: são meus irmãos, estão perdoados pelo sangue derramado na cruz. E é exatamente isso que ele faz comigo e com você. Talvez você esteja aqui essa noite
e de alguma forma, por meio das suas atitudes, você está traindo Jesus. Talvez você esteja aqui essa noite e de alguma forma, por meio de sua negligência, você está negando Jesus. Talvez você esteja aqui essa noite e de alguma forma, por meio da sua covardia, você está abandonando o Senhor da glória. Mas veja, tem perdão para traidores, tem perdão para negadores, tem perdão em Cristo Jesus sendo estendidos até aqueles que o abandonaram. Sabe o que isso diz para a gente? Que tem esperança para mim e para você. Seus pecados estão te afastando de Deus? Seus pecados estão te levando para longe de Cristo Jesus? A ressurreição garante, tem perdão. A ressurreição de Cristo garante, tem espaço na família para irmãos. Venham, são irmãos. Como não lembrar aqui daquela parábola que Jesus conta em Lucas capítulo 15 do filho pródigo? Aquele jovem que vai e pede a sua herança, recebe parte da sua herança, vai embora, gasta tudo vivendo como bem queria, como bem entendia. Você conhece a história. E você sabe bem que quando aquele jovem volta, ele volta de mãos vazias, roupa suja, fedendo. Mas quando ele volta, o que acontece? O pai corre para ele. Não para bater nele. Não para criticar ele. O pai corre para abraçá-lo. O pai corre para colocar nele roupas novas. O pai corre para dizer, não, este meu filho estava longe e voltou. Sempre existe um braço estendido do pai para todo filho arrependido que volta. A ressurreição de Cristo nos garante. A família de Deus tem sempre espaço para quem está arrependido. Por isso eu quero apelar ao seu coração. Talvez você esteja aqui essa noite e está longe. Talvez, como os discípulos, você esteja em algum lugar de portas trancadas. Talvez, como os discípulos, você esteja em algum lugar de portas trancadas, tremendo de medo, afligido, atormentado, angustiado por causa dos seus pecados. Jesus Cristo me trouxe aqui para dizer, vá, diga aos meus irmãos que eles sabem onde me encontrar. Você sabe onde encontrar Cristo Jesus. Você sabe onde encontrar a restauração para sua alma. Você sabe onde encontrar o perdão dos seus pecados. Você sabe onde encontrar o caminho de volta ao Pai. É o caminho da reconciliação, da confissão e do clamor. Pai, perdoa-me. Você pode fazer essa oração comigo nessa noite? Clamando para que o seu relacionamento com Deus seja restaurado. Para que, a partir daí, então, você vá pelo mundo e anuncie o amor gracioso de Deus. Vamos orar?